E a nova regra fiscal, batizada como arcabouço, foi entregue hoje aos líderes da Câmara. O presidente Lula entrou no debate para tentar agilizar a votação do substituto do teto de gastos, previsto para acontecer até quinta-feira. Lula se reuniu com os ministros Rui Costa, da Casa Civil, Fernando Haddad, da Fazenda, a Esther Dweck, da Gestão, e Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, além dos secretários das pastas econômicas e dos líderes do governo no Senado e na Câmara. Eu quero entender de vocês sobre essa estratégia que o governo está mantendo para que algumas questões permaneçam, como, por exemplo, a possibilidade de se fazer reajuste do salário mínimo nos padrões que Lula quer, sem que isso impacte no arcabouço fiscal, a questão também do Bolsa Família. São estratégias necessárias ou que colocariam mais gastos aí por baixo do tapete? Alan Gani. Evandro, são estratégias populistas de aumento de gastos sem a contrapartida, né, de você cortar as despesas. Porque da onde é que vai vir o dinheiro? O dinheiro é uma consequência do processo produtivo. A sociedade produz uma determinada quantia de bens e serviços no ano. Isso equivale a uma quantia de dinheiro que serve para a gente trocar bens e serviços, trocar trabalho, e o governo vai lá e tributa isso mais ou menos em 34%. Então o dinheiro é uma consequência desse processo produtivo. E aí o Lula coloca gatilhos automáticos que não estão em compasso com as despesas públicas. Claramente uma manobra populista. Não é que aqui a gente é contra nada disso, mas tem que ter sustentabilidade das contas. Caso contrário, quem vai ser mais prejudicado é o próprio pobre, com o aumento de juros, com o aumento de inflação. Vai dar lá o salário mínimo, mas, por outro lado, isso é ilusório, porque vem inflação e juros que prejudica muito mais. Há manobras e ilusão nessa proposta aí de Lula, Piperno, no teu ponto de vista? Boa tarde, Evandro. Eu acho que a questão de salário mínimo, a questão de reajuste da tabela do imposto de renda e do Bolsa Família, são temas que, obviamente, tem que sensibilizar todo mundo, inclusive o Congresso. Isso todo mundo inclui todo mundo mesmo. Então, eu sou muito a favor, sim, de que para esses temas, para esse tipo de gasto, o governo imponha, sim, gatilhos. E ele tem de onde tirar depois. Sabe por quê? De onde, Piperno? Eu vou dar um exemplo. E vou tomar como exemplo, aliás, dados publicados por um liberal hoje no Twitter. Eu até retuitei aqui para quem quiser ver. João Amoedo. Acho que é insuspeito. Liberal. E o Amoedo, ele inclusive publica isso até para fazer uma crítica ao Lula depois e tal. O João Amoedo, ele publica uma tabelinha de tudo dos volumes de recursos que todos os governos de 2003 para cá, a gente está falando de Lula para cá, concederam de incentivos à indústria automobilística. E o João Amoedo, ele até pela formação liberal, conceitualmente anti qualquer tipo de benefício. Então tá aqui, começa com 2 bilhões por ano e chega, por exemplo, ao pico de 7,7 bilhões em 2019, concedido pelo Bolsonaro. Depois vem para 6,7, em seguida para 5,9 bilhões em 2021. Fora, por exemplo, o que os governos gastam todo ano comprando safra. O governo concede dinheiro barato para um setor extremamente capitalizado, por méritos. Eu sou um admirador do que o agronegócio do Brasil faz, só que a mão do governo está sempre estendida a ele. Hoje, por exemplo, o colunista José Roberto Toledo publicou na sua coluna no UOL o que o Brasil gastou com pensões para militares e suas descendentes. Só para os generais, e o Brasil tem 175 generais na ativa, mas para cada general na ativa, o Brasil tem 24 na reserva, e para cada general na ativa, o país paga 48 pensões. Só com essa turma gastou 94 bilhões nos últimos 4 anos. Então tem de onde tirar. Tira desses setores que podem mais. Segre, você acredita que a solução passa, então, por retirar benefícios tributários de setores como o citado, ou citados pelo Fábio Piperno, indústria, agronegócio, as famílias de militares e os próprios militares? Muito bem-vindo.
Muito obrigado, Evandro. De novo, boa tarde para todos. Alan, cuida meu lugar, que esse lugar é meu, tá? Não vai se apropriando do que não é seu. Mas eu acho que poderia sim, claro, Evandro, pode tirar muitas questões que são benefícios fiscais, questões que podem, de alguma maneira, em algum momento, ter ajudado a determinado setor da economia, mas isso não é possível fazer de um dia para o outro, porque você tiraria uma competitividade e terminaria sendo prejudicial até para o próprio governo, porque se isso não gera uma atividade econômica, como o Alan explicou, que a partir dela se capta a arrecadação tributária, você tira por um lado e faz pelo outro. Uma outra opção seria até melhor, mas é impossível para um governo que tem um vício de esquerda diminuir a carga tributária. Isso está provado, tem teorias, Laffer é uma delas, por exemplo, que menciona que se você diminui a carga tributária, vai terminar aumentando a arrecadação, porque a ter um valor menor, finalmente, o produto, expande a atividade econômica e o governo termina arrecadando mais. Isso foi uma demonstração feita, inclusive, no governo anterior. Mas é importante indicar que não são questões ideológicas apenas, Evandro. Quando um governo foi escolhido pela maioria popular dos eleitores, todos nós desejamos que esse governo se dê bem, porque, em definitiva, estamos todos nos dando bem. O problema quando você descuida o gasto público e foca muito na arrecadação é que termina demonstrando, nessas expectativas que tanto falamos da economia, que não há uma preocupação fiscal. E não tendo uma preocupação fiscal, o risco de que isso termine em desastre econômico é muito grande. E nós vamos conversar sobre isso certamente. A Argentina, o lugar onde eu estou, foi uma deterioração tremenda em função de ter começado lá no final, lá no passado, descuidando do gasto público. Ô Gani, você concorda com essa possibilidade de risco muito grande fiscal para o Brasil, a exemplo do que acontece com a Argentina? Dá para traçar essa linha de comparação, claro, né, guardando os seus as suas devidas economias, aí mesmo sendo países vizinhos? Então, Evandro, é claro que a gente está numa situação muito mais confortável do ponto de vista econômico. O que acontece na Argentina é bastante triste, mas claro que existe sempre a possibilidade. O Brasil ele já está num patamar de dívida pública que é bastante perigoso. E há cálculos que, de acordo com esse arcabouço fiscal capenga 5,13, e que eu torço para ele ser melhorado no Congresso Nacional, com esse arcabouço, do jeito que ele está, a gente pode chegar aí em 2026, 2027 com 90% de dívida pública. E isso nos coloca numa situação bastante perigosa, porque quem é que vai querer emprestar dinheiro para um país que está tão endividado? Ou vai querer emprestar juros muito altos, ou não vai emprestar, que é o caminho à Argentina. Então a gente não está muito longe disso. Se a gente descuidar do fiscal, e esse governo tem um foco muito na arrecadação e pouco no gasto público, é perfeitamente possível chegar nessa situação, né? A gente, lógico, está longe, mas o caminho está aí, o caminho do desastre está aí e é o mesmo. Excesso de gasto público, não consegue se financiar, começa a emitir dinheiro. Esse caminho do arcabouço é um caminho capenga ou que transforma este projeto num arcabouço capenga, Piperno? Não, de forma alguma. E por que não? Vários dos principais economistas do Brasil elogiam o arcabouço fiscal. É óbvio que nenhuma lei que entra no Congresso acaba saindo do mesmo jeito. Vai ter lá um retoque ou outro. Eu acho que, inclusive, com 513 deputados para olhar, enfim, avaliarem aquilo com lupa, é provável que tenha lá uma nova medida ou outra. Você concorda que a autoridade máxima do país seja responsabilizada caso não consiga cumprir aquela meta que é proposta pelo arcabouço? Eu acho que algum tipo de punição o governo tem que ter. Autoridade, eu não sei e que tipo de punição é essa e como seria. Quer dizer, eu prometi um superávit de 1, o meu superávit saiu em 0,3. Errou. E aí? É passível de punição? Não sei. Até porque há fatores também externos que acabam influenciando isso. E esses fatores externos, eles geram muita imprevisibilidade a qualquer governo, como foi, por exemplo, a pandemia. Então, eu acho que isso um pouco perigoso, mas é claro também que não pode ficar solto. Não pode ser o texto não pode sair sem deixar nenhum tipo, não diria de punição, mas de contrapartida. Ou seja, no ano seguinte tem que apertar mais essas metas, enfim, tem que ter alguma coisa.
Ô, Segré, fala para mim se você, de que forma ou como seria essa punição ou qual seria a importância de ter algo que fala assim, olha, autoridade do Brasil, se você não cumprir, alguma coisa vai acontecer contigo. Tem que ter, Evandro, e para isso está inclusive a lei de responsabilidade fiscal. Não pode se obviar essa questão, porque senão fica fácil errar, não tem responsabilidade nenhuma. Quando a gente fala do setor privado, imaginemos que qualquer pessoa é contratada com um objetivo, de repente melhorar uma empresa que está passando por momentos ruins, aumentar as vendas, aumentar a rentabilidade, o que for. O que acontece com essa pessoa se não cumpre com isso? Ela é demitida. No caso do presidente da República não pode ser feito, mas ele não pode utilizar manobras fiscais para cumprir objetivos sociais, por exemplo. E vou mais longe. Eu acredito que se uma promessa de campanha é feita, eu vou terminar com a pobreza no país, ou tanto por cento da pobreza no país, e não cumprir, também tem que ter responsabilidade. Não estou dizendo de penalidades ou justiça penal, mas tem que ter responsabilidade também, porque a pessoa votou em função de uma promessa. E se essa promessa não é cumprida, é uma chantagem eleitoral, uma fraude eleitoral. Então não seria somente do arcabouço. Mas gostaria de colocar muito rapidamente. A reunião de Lula, com toda essa quantidade de gente, mostra o risco que o governo está supondo que pode correr caso o arcabouço não seja aprovado. E não pode se dar o luxo de não aprovar o arcabouço. Seria a terceira derrota em curto prazo. Gani. Não, tem esses mecanismos justamente para o presidente da República, caso ele não consiga cumprir a meta de superávit primário, não é, por exemplo, então, numa pandemia, claro que é uma situação excepcional, mas daí obriga ele a negociar com o Congresso, a pedir autorização para o Congresso Nacional para gastar mais. Sempre foi assim. Ou, por exemplo, contingenciamento automático de despesas públicas ou revisão da meta. Então é importante ter este mecanismo de punição justamente para trazer essa responsabilidade fiscal do presidente da República negociando com o Congresso Nacional. Se você tira esse mecanismo, simplesmente é um convite ao aumento do gasto público desenfreado, porque sabe que não vai ter a menor punição e a menor consequência junto ao Congresso. Piperno, vamos arrematar algo? Não, claro, veja, o texto adotar, o texto prevê algum tipo de contingenciamento caso a meta anterior não seja cumprida, eu acho algo bastante razoável. Agora, é evidente que, por exemplo, se o presidente numa campanha ele promete A, acaba entregando B, isso aí ele tem que ser responsabilizado politicamente na eleição seguinte, né? Sempre foi assim, no mundo todo é assim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, todo o governo, esses últimos, Obama, Trump, agora Biden e tal, todos eles têm que renegociar, estão tendo que renegociar com o Congresso um afrouxamento aí de algumas metas, porque os déficits são muito grandes.